Esse aqui é o quadro Carteira Mirai, onde eu aporto R$ 500 por semana em uma carteira montada do absoluto zero. Tem playlist aqui no canal, então já se inscreve, dá uma olhada na playlist que você vai ver todos os episódios um por um. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos aqui ao nosso aporte semanal. São R$ 500 que saem do meu bolso e é toda semana. Por quê? Porque é o melhor a se fazer. Quanto menor a sua frequência de aportes, é melhor, que daí você tem mais chance de se aproveitar da volatilidade de curto prazo. Começando aqui com o Boletim Focus, que é o relatório de mercado que faz uma pesquisa, que é uma mediana da opinião de bancos, fundos, etc., que o Banco Central reúne para verificar qual é a expectativa do mercado a respeito de dados macroeconômicos. E quando a gente vê aqui a expectativa de inflação, não para de piorar. A cada semana vem piorando um pouco. Você vai notar que há 4 semanas, aqui ó, ano de 2026, a mediana apontava para 3,91% de IPCA no fechamento de 2026. Há uma semana estava em 4,31, agora subiu para 4,36. Praticamente o fechamento do ano de 2025. Isso dificulta cortes mais substanciais na taxa Selic. Não à toa que há 4 semanas você tinha uma expectativa de Selic a 12,13, agora parou em 12,5. Câmbio a 5,40, sendo que o dólar não para de cair, mais inflação de fato, ó. IGPM, mesmo com o dólar não se valorizando frente ao real, IGPM não para de subir, ó, na expectativa, saltando para 3,73. E o motivo é claro, cunho geopolítico, extremamente correlacionado com o preço do barril do petróleo, que só nesse ano a gente está falando de 3 meses, mas na verdade todo esse salto começou a se intensificar, isso é verdade, a partir de fevereiro, porque se você pegar a alta acumulada do Brent de 2 de janeiro até começo de fevereiro foi 10%, mas veja que já vinha se valorizando. Aí depois disso, você teve uma supervalorização. Nesse cenário, as taxas de juros, sim, taxas, são várias, de vários vencimentos, estão nas alturas, ó, quase 14%. E aí quando você já pega aqui o vencimento de 1.512 dias úteis, você já está falando de 14%. Vamos combinar, é que a gente está mal acostumado. 14% para investir em títulos do governo, será que não é muito, não? É que você soma risco geopolítico global, risco de inflação, risco fiscal no Brasil que está se intensificando, uma série de riscos. E aí o mercado vai lá e exige uma taxa desse tamanho. Não à toa que as ações se valorizaram tanto, porque as ações ao final de 2024, começo de 2025, elas estavam negociando, muitas delas, com retorno exigido de 20% ao ano. Caramba, muito, né? Então, não era para ter vendido ali nesse período. Você poderia até ter parado de comprar, mas ter vendido foi um grave erro. Por isso tem que fazer conta. Lembrando que se você não sabe fazer isso, você pode contar com o meu trabalho de consultor de investimento. Se quiser solicitar um orçamento, sou eu mesmo que faço a consultoria, não tem delegação de serviço. O link está aqui embaixo. Quando a gente vem aqui para o site do Tesouro Direto, as taxas ainda muito elevadas. Fiz até um vídeo recente falando sobre uma discussão que já existe no mercado, que é a seguinte: gente, agora será que Bovespa, a bolsa no geral, não está muito cara? Não é melhor a gente comprar título público? Você pode pelo meio do caminho, porque agora realmente ficou mais complicado de achar ação barata. Ainda tem, inclusive a gente vai aportar em ações ainda, mas já começou a ficar mais difícil. E de fato, a gente tem que concordar que com expectativa de alta da inflação e você tendo IPCA mais 7,65 no Tesouro, é uma taxa muito boa. E no pré-fixado, quase 14, também. Ainda não temos o Tesouro Reserva. A princípio o governo disse que vai lançar ainda em abril. Não sabemos, vamos aguardar. Por hora, continua sendo o Tesouro Selic para a Caixa. O dólar, como eu disse, continua desvalorizado e é uma política de desvalorização do dólar que já vem acontecendo desde o início do mandato do Trump. Dólar agora a 5,15. E ainda existe o risco de o dólar em relação ao real, se nós tivermos de fato um boom de commodity, não só do petróleo, esse dólar cair ainda mais eventualmente. Porque você teria um fluxo de dólares ingressando no Brasil em transações internacionais, por conta da venda massiva de commodities, que poderia gerar ainda mais pressão vendedora nos preços do dólar, em relação ao real, claro. Indo aqui para a nossa carteira Mirai, que nós estamos montando, construindo ao longo do tempo aqui na EQI,
que é a parceira do canal. Se quiser abrir conta, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Tem aqui R$ 509 na nossa conta de investimento. Nossa carteira, como está? BB Seguridade, que nós intensificamos os aportes em momentos anteriores, acabou superando nosso preço para aportes de R$ 35. Claro, valor intrínseco, eu já disse, fica ali em R$ 41. Ainda há margem de segurança? Existe, mas está um pouco abaixo de 15% e eu quero a 15%. Por isso que, de maneira conservadora, eu vou continuar comprando abaixo dos 35 a BB Seguridade, que, olhando para o corrente ano, está praticamente no 0 a 0. Na bolsa de valores, tem ali um valor de mercado de 69 bilhões e 300 milhões de reais. Isso deve dar um múltiplo preço-lucro de 8,25. E aí reitero o fato de que muito provavelmente esse retorno histórico relativamente baixo, de 180% nos últimos 10 anos em BB Seguridade, decorre do fato de que o mercado reprecificou o múltiplo da empresa. Ela negociava um múltiplo de quase 15 vezes lucro. É uma diferença aí de quase 100%, a gente está falando, né? Porque aqui está mostrando 7,7, mas é que isso aqui leva em conta o lucro de 9 bilhões de 2025. O lucro vai cair. Ainda assim, é uma diferença de mais de 80%. Por isso que, se você pega os últimos 10 anos, quando a ação era negociada, olha só, a 14 vezes lucro, aqui em cima, chegou a 15, a pessoa pagou caro. Então o retorno dela foi baixo porque ela pagou 14 vezes lucro. E agora a empresa é precificada aqui embaixo. Esse que é o grande ponto. Tomar cuidado em como o mercado precifica. A pessoa não perdeu dinheiro, mas o retorno foi baixo porque pagou caro. Esse é o grande ponto. Mas a pessoa que pegou nos últimos 5 anos, aqui embaixo, ó, mais nessas grandes correções, especialmente aqui 2022, conseguiu um retorno espetacular de 138% em apenas 5 anos. Então veja que isso muda tudo. É por isso que hoje, tanto na minha carteira principal, que fica para os membros, quanto aqui na carteira Mirai, que nós estamos montando do zero, BB Seguridade no preço certo constitui prioridade de aportes, principalmente porque é uma vaca leiteira, que até os R$ 35, com certa tranquilidade, dá para receber 10% de dividend yield, sem muita preocupação com a inflação, desde que a empresa cresça entre 7% a 8% ao ano, que é o que aconteceu historicamente. Mas, de novo, vamos respeitar, até porque a gente aporta semanalmente, pode na próxima semana a ação voltar para o nosso preço. Vamos respeitar já a maior posição da carteira e vamos nessa pegada, com rigor. Agora, segunda posição, Asas 2154, está descontada, mas diante dessa imprevisibilidade da inflação, a gente poderia ter quedas ainda maiores, razão pela qual vou priorizar outra ação aqui da carteira que ainda esteja barata. Banco ABC seria válido, seria bastante válido, a empresa não será tão afetada assim, pode ter aumento de inadimplência? Pode ter, mas isso seria com o setor bancário como um todo. Então, ela poderia ser objeto de aporte sim. Klabin está no preço bacana também, abaixo dos R$ 3,90 é possível aportar também, só que eu estou olhando aqui para Suzano, abaixo dos R$ 50. Eu estimo um valor intrínseco em Suzano de R$ 60, pouco mais de R$ 60, com premissas bem conservadoras, dólar a R$ 5, e ela voltou. Lembra que quando ela publicou o resultado teve um salto de 10, 15% rapidamente e retornou. É o papel que está andando de lado, voltando abaixo dos R$ 50. Sendo o quê? A Suzano, ela tem uma gestão que vem comprando muitas ações. Na última recompra de ações, o preço médio foi de R$ 54,33. Então a gestão entende que a ação está tão barata, abaixo de 55, que fez compras nesses preços. E aí concluiu esse programa e já abriu outro. E provavelmente com essa queda recente que nós tivemos, essa recuperação, a ação estava indo lá para 60 praticamente, provavelmente a gestão deve ter voltado a recomprar. Sendo o quê? A Suzano, quando você vai aqui para as recomendações, e é uma ação muito bem coberta pelo mercado financeiro, uma large cap aí, é a melhor empresa de celulose do planeta, você tem aí uma média dessas recomendações a R$ 70, sendo que a maior R$ 81 e a menor R$ 55. Veja que nenhuma recomendação está falando que é venda. A pior de todas, neutro. Ainda assim, com preço-alvo de R$ 64. Sendo que a Suzano, ela vai elevar preços já nesse mês e o mercado parece não ter precificado isso. Talvez esteja precificando o encarecimento da logística global para você fazer negócio, mas afora isso, celulose sendo elevada de preço, tem o dólar que em queda atrapalha um pouco também a receita da empresa, mas ainda assim, isso é muito pouco para a empresa ter corrigido tudo novamente. E aí já deu para perceber como o mercado está exagerando muitas vezes no short da empresa.
Porque aí reportou um resultado que não foi grande coisa, eu te mostrei o último resultado, um resultado ok, dentro do esperado, e mesmo assim a ação saltou. Odontoprev nesses preços não vale a pena, só vou deixar aí na carteira. PetroRio nesses preços também não vale a pena. Lembrando que ela pode começar a pagar dividendos, talvez ainda nesse ano. A Allied varejo também não iremos aportar agora, porque o varejo pode ainda sofrer, como eu disse, com muita volatilidade. Então a gente só vai comprar novamente ações do varejo aqui na carteira se não tiver mais nenhuma outra oportunidade aqui em outras ações. Lembrando que eventualmente a gente pode estar iniciando um ciclo de commodities e a Suzano poderia ser beneficiada no preço certo. Banco do Brasil também é uma ação ainda que seria cabível aportar, mas eu prefiro comprar aqui na casa dos 22, que é meu preço ideal em Banco do Brasil. 22, cara, é um preço que você poderia estar comprando um yield hoje projetado. Se a ação recuperar seu patamar anterior de lucro líquido acima de 35 bilhões de reais, você teria um yield com payout de 45% voltando, muito provavelmente superior a 12%, de tal modo que esse é meu preço ideal, R$ 22, com margem de segurança bem interessante em relação ao valor intrínseco. Meu valor intrínseco em Banco do Brasil é R$ 28, dado uma projeção conservadora de lucro líquido de 20 bilhões de reais, lucro líquido contábil, não ajustado que eles estão utilizando no guidance de 22 bilhões. Se você adotar 22 bilhões, aí o preço justo seria 30. Então, entre 28 a 30 é o preço justo atual do Banco do Brasil, de tal modo que na perspectiva mais conservadora, hoje eu tenho uma margem de segurança de 22%, por isso que eu prefiro comprar a 22. Será que vai? Não sei. Vou permanecer rigoroso com isso. Por isso, Vivara também não iremos aportar, por mais que seja uma oportunidade em Vivara hoje claramente nesses preços, nem também ao BTC, porque de novo, a gente está até observando que o Bovespa nem está caindo tanto e a volatilidade está sendo mais intensa nessas ações do varejo. Então eu vou esperar um pouquinho, já que Suzano me parece bem assimétrica atualmente. Mas não é uma empresa de dividendos. Dividendo é aqui a maior posição da carteira. Então a gente pode pensar em dividendos em BB Seguridade, Banco ABC, Odontoprev, talvez, porque com essa reorganização societária feita pelo Bradesco, talvez isso mude e ela passe a ser uma empresa de crescimento. PetroRio ainda é crescimento. A Allied é um misto, porque paga bons dividendos também. Banco do Brasil hoje é mais uma oportunidade de recuperação de um yield anterior. Então, por hora, é mais uma oportunidade, está no meio do caminho. Vivara crescimento. O BTC é exposição de maneira diversa ao Bitcoin. Então, nesse momento, será uma ação de crescimento, que é a Suzano. Vamos aqui então ao Home Broker. Lembrando que a gente está fazendo essas operações pela EQI, parceira do canal, link na descrição. Nesse momento, olha só, resultado do dia 0%, tá no 0 a 0 a carteira hoje. E pelo visto, dá para a gente comprar aqui 10 ações de Suzano. Olha aí, dá sim. Ordem registrada, executada. Feito. Compramos 10 ações de Suzano. Eu deixo o vale aqui, que é mais um termômetro do mercado. Petrobras subindo, né, com o petróleo, quase que inevitável isso. Só a PetroRio que está corrigindo um pouquinho, mas também do tanto que subiu, normal. A queda em Suzano que está bem exagerada. Veja que ela acaba muitas vezes sendo mais volátil que a Klabin. E se a gente tiver um ciclo de alta da celulose, Suzano, que é muito mais exposta, tende a subir muito mais. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais arriscada. Nesse sentido de você não ter proteção contra a queda da celulose. Não estou falando de hedge, proteção assim na receita, que a queda da celulose afeta muito mais a Suzano, é nesse sentido, já que aqui a Klabin, ela tem boa exposição a papéis. E aí ela tem uma receita muito mais equilibrada. Ela é mais tranquila de passar pelos ciclos, no caso da Klabin. Mas basicamente é isso. Chegamos aí a praticamente 12 mil reais. De novo, tem playlist aqui no canal, que é Carteira Mirai, para você acompanhar. Então, já ativa o sininho para ser notificado de todos os vídeos. EQI, parceira do canal, corretora ali do grupo BTG, link na descrição. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que é o momento de aportar em títulos ou ainda dá para comprar alguma coisa na bolsa? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo e eu te vejo num próximo vídeo.